E aí, galera? Tudo beleza? Boa noite, nerd. Meu Como nome... estamos? Quê? Como estamos? Estamos bem. Estamos bem, estamos bem. Que horas tem aí no seu relógio? 7 horas e 1 minuto. É isso, professor Café? 7 horas ao vivo. Ao vivo, live. É sempre mais gostoso. Aula com o professor Vidal, física, e aula com... Professor Café, biologia. Aqui no QG do Enem, porque aqui a nerdice manda. Hoje nós vamos ter uma aula sobre... Corpo humano. Corpo humano. Nós vamos falar de física e biologia no corpo humano. Nós fizemos um apanhado geral sobre os tópicos principais do vestibular que relacionassem bem física com biologia. Os temas eram muito grandes, a gente podia falar sobre vários tópicos diferentes. E aí nós escolhemos os principais tópicos que o vestibular poderia tratar com a gente. E nesse primeiro bloco, o que nós vamos falar? Cara, é um bloco em minha homenagem. É um bloco sobre tecido muscular, my friend. Eu não posso falar o mesmo, né, cara? Bom, galera, a gente vai fazer aqui então. A ideia é a gente trocar, trocar várias informações entre biologia e física, você perceber, né, que são disciplinas que não são excludentes, né, a gente pode trabalhar juntos, e é legal porque a gente pode acabar atraindo dois públicos, né? De repente você que ama física e tem um pouco de resistência à biologia, vai ficar atraído. E eu também o contrário, né? Então qual é a ideia? É todo mundo junto interagir nessa aula maravilhosa. Você vai ver, você vai gostar. Bom, posso começar aqui, Vidal? Deve. É nóis. contigo mesmo. É comigo então, A vamos lá. câmera é tua. Acompanha por favor o slide, vamos lá. Meus amores, começando então nossa aulinha em dose dupla, Café e Vidal. Temos aqui um esqueminha muito rapidinho, muito simplesinho, de um osso com um tendãozinho, e nesse tendãozinho temos a musculatura. Essa musculatura, ela está seccionada, ela está cortada. Só para ter uma noção, né? Se esse músculo está ligado ao osso, é um tecido muscular estriado esquelético, aquele que você comanda voluntariamente, beleza? Bom, qual é a ideia então? É tentar entender um pouco da fisiologia da contração muscular, para você saber um pouco melhor, né, como acontece essa movimentação, e já com os comentários do professor Vidal, beleza? Então vamos lá. Acompanha que nessa figura você percebe uma fibrazinha muscular, como se fosse uma célula muscular, só que ela é bem extensa, né, seccionada. Então a gente vai pegar aqui, ó, esse conjunto proteico chamado miofibrilas, e vamos ampliar bastante a parte mais importante delas. É aí que tem a miosina e a actina, é isso, professor Café? Exatamente isso. Cara, importante para você e para todo mundo. Essas estruturas são as mais importantes que formam o sarcômero. O sarcômero é aquela unidade motora da musculatura. Cara, preste atenção aqui. Não esqueça, cara. Se esse movimento que você faz aqui realmente acontece, né, de contração muscular, isso se deve basicamente à interação entre actina e miosina. Qual é a nossa ideia aqui então? É mostrar um pouquinho para você de como acontece a interação, né? Ou seja, um movimento importante, e já ver como a gente poderia aplicar isso na física. Beleza? Exatamente. Acompanha, por favor. Vamos lá. Olha aqui o slidezinho. Temos aqui então apresentando, digamos assim, os protagonistas, né? Actina e também, faz aí, e miosina. A ideia então é tentar entender essa interação das cabeças, meu Deus, de miosina com as fibras de quê? Fala aí, Vidal. Actina. Actina, beleza. Então olha só, repara que nessa primeira figura você encontra o sarcômero bem estendido, perdão, e aqui encurtado, né? A ideia então é entender como acontece essa interação para que haja um encurtamento do sarcômero. Que é uma contração, né? Exatamente. Só para você ter uma noção, né? Esse movimento acontece quando o sarcômero encurta. Nessa hora que ele encurta, ele cria uma alavanca no braço, podendo levantar um peso, é isso? Exatamente isso. Você malha? Rosca bíceps? Malha rosca? Um pouco. Entendi. Fica na tuazinha rapidinho, tá? Por favor, tá? Fica na tuazinha que essa aqui é a minha parte. Acompanha o slide aqui, vamos lá. Cara metido, cara. Bom, essa figura, ela apresenta o que para você, filhote? Ela apresenta a superfície de membrana da fibra muscular, ou seja, a membrana plasmática, e aqui a porçãozinha final de um neurônio. Cara, você sabe que faz o neurônio. O neurônio, ele libera neurotransmissores. Nesse caso aqui, é a acetilcolina. A acetilcolina, o que ela vai fazer? Ela vai se prender ao seu receptor de membrana. Filhote, olha para cá, por favor. Não esqueça, cara.
O impulso nervoso no finalzinho libera neurotransmissor, um mediador químico, filhote. Esse mediador químico nada mais é que um tipo de sinal, uma mensagem. Não esqueça, uma mensagem só vai fazer sentido se houver o quê? Um receptor para ela. Então, cara, na membrana plasmática, no sarcolema, você encontra receptores para acetilcolina. E aí, o que vai acontecer? Preste atenção, filhote, vamos lá. Quando acontece esse estímulo, a acetilcolina se ligou ao seu receptor e quando isso acontece, lá dentro da fibra, no retículo sarcoplasmático, mais uma vez, em português seria aqui, né, retículo sarcoplasmático, acontece a liberação de cálcio. Meu amigo, o cálcio, nesse caso, permite a interação entre a cabeça de miosina com as fibras de actina. Café, como assim? Primeiro, vamos lá, respira fundo, vamos lá. Começou aqui, o neurônio liberando acetilcolina, ela se ligou ao seu receptor de membrana, isso gera um estímulo, como assim? Acontece aqui uma despolarização, e quando acontece essa despolarização, a membrana leva essa informação até o retículo sarcoplasmático, nada mais é que um tipo de retículo endoplasmático liso. E aí, café? E aí que a consequência principal qual é? É a saída de cálcio dessa bolsa chamada retículo sarcoplasmático. E esse cálcio estimula, possibilita a interação da cabeça de miosina com as fibras de actina. Meu Deus. Olha pra cá. Tá bem resumidão. Né? Então o que eu quero ainda só mais um pouco. Eu quero que você chegue até a parte, né, de como acontece realmente aquela interação da cabeça de miosina. Por que, na verdade, eu quero que você saiba por que o cálcio é necessário. Né, eu sei que parece meio específico isso, mas vira e mexe aparece em prova. Então vamos lá? Não esqueça, a gente começou de que forma? Vidal, da seguinte forma. Relaxado o músculo ainda, beleza? Parte do neurônio, fechado? O neurônio liberou um neurotransmissor, a acetilcolina. A acetilcolina, filhote, o que ela fez? Permitiu uma mensagem, e qual foi a mensagem? Que o retículo sarcoplasmático liberasse o cálcio. E o cálcio vai interagir na fibra. Para fazer a contração muscular. Exatamente. Daquele como é que é o nome? Sarcômero. Sarcômero, que ele diminui de tamanho. Começou a ficar legal isso aí, hein? Vamos lá então. Olha para o slide, por favor. Qual é a ideia então? Repara que aqui o desenho está um pouco mais completo, tá? Aqui continua sendo a miosina, beleza? Aqui continua sendo a actina. Eu quero entender como essa cabeça de miosina pode interagir com a actina. Como assim, café? Simples, cara. Olha o cálciozinho aqui, my friend. My friend é meu amigo em inglês, tá, Vidal? Opa! O cálcio se prendeu à tropomiosina, que estava bloqueando, olha só que legal, a tropomiosina estava bloqueando quem? Fala aí, Vidal. Actina-miosina. Actina? Actina. Beleza. Ah, sim, entendi. Se a actina está bloqueando, está sendo bloqueada... É a bolinha verde. Obrigado. Essa informação foi importante. Valeu, Vidal. Se a actina ela está bloqueada, vai interagir com a miosina, sim ou não, Vidal? Sim. Não. Quando tá bloqueada, não. Presta atenção na aula, ridículo. Desculpa, cara. Não vai interagir. Tá bloqueada. Tá bloqueada, perfeito. A tropomiosina está bloqueando essa interação. Agora, Vidalzinho, meu filho, quando aparece o cálcio aqui... que ele se liga na tropomiosina. Perfeito. Mais especificamente numa região chamada troponina, isso permite a movimentação, o deslocamento de quem? Do tropomiosina. Exatamente. E aí liberando e não bloqueando mais. Perfeito. Então agora, filhote, você percebe que a cabeça de miosina já se prende a quem? A actina. A actina. É o par, miosina e actina. Olha que lindo. Muito bom. Isso permite agora aquela primeira figura que eu vou voltar para você. Aquela primeira figura que é a cabeça de miosina interagindo com a actina no sarcômero, como bem disse o meu velho amigo Vidal. Olha pra cá. Só pra fechar essa parte mais biológica, beleza? Vidal, presta atenção. Reparou que a gente entendeu um pouco como acontece esse movimento? Sim, a contração. Agora, olha só. Se eu quiser relaxar?
Né, reparou? A gente acabou de falar sobre esse movimento aqui, não é isso? Contrair. Para contrair. Mas caramba, eu quero relaxar. Então qual é a ideia? Tem que ter alguma coisa que permita esse relaxamento, não é isso? Óbvio. Você percebeu, como galera dali, né, que na verdade houve um estímulo inicial, Sim. né, que não foi o neurônio que liberou? Liberou. Então qual é a ideia? É que esse estímulo, se eu não quero mais a contração, cesse. Cesse o estímulo. Cabe. É ou não é? Exato. Então vamos lá, galera, e também meu amigo Vidal, Claro. vocês concordam que a ideia que para que haja o relaxamento é tirar o estímulo que é a acetilcolina? Então anota aí, cara. Uma enzima chamada acetilcolinesterase vai tirar essa ligação de acetilcolina com o receptor e isso cessa o estímulo, permitindo o quê? A descontração do músculo, né? O relaxamento do músculo. Muito bom, o relaxamento. Tô entendendo biologia, hein? Mas olha só, cara. Agora eu preciso da sua ajuda. Claro, pode falar. A gente explicou bastante sobre isso. Tô Agora eu pronto. queria entender como, na verdade, esse movimento maravilhoso do que eu chamo chamariz de novinhas, né? As novinhas, né? Eu costumo falar muito isso em sala de aula. Me desculpe aí, Namo. Né? Namo, me desculpe, Namo. Mas Sim. na verdade acontece isso. Claro, Eu sou vítima, né? Quando acontece, eu queria entender um pouco melhor isso na física, cara. Como é que é esse troço aí? Por que, né, essa força? Eu tenho que troço de física aí. Que negócio é esse? Tem. É chamado alavanca. Já escutaram falar sobre isso? Chama-se torque, alavanca. A gente tem uma equação matemática que mostra exatamente como acontece o esforço do músculo gerando este movimento. Não mostra esse não, esse aqui é melhor. Desculpa, cara, você é mais bonito que eu. Observa só, existe... Faça um movimento, por favor. Rosca Bíceps, Café Malandro Rosca, ao vivo, no QG. Olha, qualquer dúvida, manda aí, cara, no bate-papo. Manda uma dúvidazinha. Enquanto isso, vai fazendo Rosca Bíceps aí pra dar uma treinada. Meu Deus. Manda no bate-papo aí. Eu vou voltar a malhar, hein? Manda no bate-papo aí, qualquer perguntinha ao vivo. Nosso produtor Felipe Lindo, está aqui esperando a sua dúvida. É só mandar a dúvida que a gente responde na hora. Mas... o comentário abaixo do vídeo, exatamente. No comentário abaixo do vídeo você pode colocar qualquer coisa lá que a gente lê no ar, a gente te manda um beijo. Teve alguém que já começou a mandar algumas coisas ali, o Felipe já vai me passar. O Brasil inteiro tá assistindo essa aula, hein? Observa lá, Café, por favor, mais uma vez. Nessa hora o vídeo bomba, gente. O bomba, olha só, o chamariz. Que lindo. Mas olha bem, vamos pra coisa séria. Conforme ele faz um movimento, existe uma angulação em relação ao braço e à horizontal. Tá vendo? Na verdade, eu vou mostrar a vocês que o movimento sendo constante, numa angulação que fica entre 0 e 90, né? Não permitindo o perpendicular, né? Mas que ele fique constante. Eu vou te mostrar que a força feita pelo músculo não depende desse ângulo. Ela vai depender, na verdade, do peso do braço e da massa que você coloca na pontinha da sua mão. Mas antes, vamos dar uma olhadinha na nossa tela mágica, que eu quero ver o nosso momento, torque, como fica a teoria. Dá uma olhadinha na tela. Se liguei aqui. Café, vou passar esses slides, hein? Repara só. A matéria que a gente fala é momento, torque. Momento ou torque é a tendência de rotação. Essa tendência de rotação, ela é calculada com uma formuleta que a gente vê em sala de aula bem tradicional, que é FD seno θ, onde esse ângulo é o ângulo entre a força e a distância. Tá beleza? Eu quero mostrar a vocês uma visão boa para a gente conseguir calcular esse momento. É fácil quando a gente analisa uma barra, mas, por exemplo, matematicamente, me ajuda só. Matematicamente, nerds lindos, qual é a menor distância entre dois pontos? A menor distância entre dois pontos é uma reta. Matematicamente, eu também posso determinar a distância entre ponto e reta. E isso é muito importante por cálculo do braço de momento. Distância entre ponto e reta vai facilitar a visão para a gente determinar momento. Quer ver só? Dá uma olhadinha na figura. Imagine que eu tivesse um formato de um corpo, mais ou menos assim, meio estranhinho mesmo. Imagine que isso aqui seja um pedaço de isopor, por exemplo. Que ele tivesse preso com um prego aqui na ponta. Ó. Porque toda vez que a gente analisa momento, a gente precisa de um ponto fixo. Sempre. Esse é o ponto fixo. O ponto fixo é a missão. A gente tem sempre que achar um ponto fixo. Professor Vidal. Agora eu entendi. Aí repara, se eu aplicar uma força aqui, ó, neste ponto, essa força ela vai tender a rotacionar essa massa nesse sentido. O que me interessa agora é procurar a distância entre o ponto fixo e a linha de ação da força. Para a gente fazer isso, nerds, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos passar uma reta suporte em cima do vetor, dá uma olhadinha. E vamos determinar a distância entre ponto e reta, dá uma olhada. Distância entre ponto e reta. A gente pode até criar um macete, professor Café. Sabe qual é o macete? Não. Já que o ângulo tem que ser 90 graus, deve ser perpendicular, se a força for vertical,
com certeza a distância será horizontal, pois o ângulo tem que ser de 90. Perfeito. Se a força for horizontal, com certeza a distância deve estar na vertical, pois o ângulo deve ser de 90. E aí você sempre vai achar o braço de momento com um ângulo de 90, cujo seno igual a 1. Percebeu a facilidade? E aí a gente vai ter o momento podendo ser em sentido horário e anti-horário. A análise do braço do café, dá uma olhadinha de novo aqui. Que músculo lindo. A análise do braço... A análise do braço, ela vai permitir que a gente faça a análise dele se movimentando. Só que o que eu vou analisar é em repouso. Eu vou fazer uma análise do braço em repouso para mostrar a você que a força que o músculo faz, ela não vai depender da inclinação. Então, se ele mantiver uma inclinação constante, ele vai fazer um esforço constante com esse músculo. É exatamente aonde eu quero entrar com a parte de momento. O que me interessava era mostrar a você essa relação de força com distância. Agora, dá uma olhada na figura que a gente tem aqui. Dá uma olhadinha. Repara só. Eu tenho um braço. Meu Deus. Meu Deus. Eu tenho um braço, esse é o braço do café, observa, né? Esse aqui é o cotovelo. Cotovelo. Esse aqui, ó. Esse é o ficho, tá vendo? Esse é o ficho. Aqui tá o músculo fazendo força, olha o músculo fazendo força aqui, ó. Olha a força do músculo, olha a força do músculo, tá vendo? Aqui assim mais ou menos vai ter o peso do braço, dá uma olhada. Aqui vai ter o peso do braço. Vou chamar de PB. Tá vendo lá? Peso do braço. E aqui vai ter um peso que você está carregando. Não, um peso qualquer, o peso de uma massa qualquer, né? Vou chamar de pezinho, pronto. Observa que existe aqui um desenhozinho de uma barra. Observa só. Como se fosse uma barra aqui assim, ó. Tá vendo? Eu posso até fazer um desenho análogo, observa. Uma barra. Olha lá. Ponto fixo aqui em cima. Ó. Ponto fixo aqui em cima. Aí eu tenho a força do músculo, que é aquele FM, é a força do bíceps. O bíceps do café, lembra? O chamariz de novinha. Aqui está o peso do braço, PB. E aqui está aquele pesão. Não, o pezinho, perdão, que está ali. Observa que o ponto fixo está ali. Eu agora vou fazer o destaque das linhas de ação. Observa. As linhas de ação, olha, da força. O que eu preciso sempre encontrar é a distância das linhas de ação até o ponto fixo. Então, eu vou traçar as linhas de ação todas paralelas, ó, até o ficho. Tá vendo? E aí eu vou determinar as distâncias. Observa que a inclinação do braço do café, tá vendo essa inclinação? Ela tá aqui, ó, a inclinação, ó, dá uma olhadinha. A inclinação, ela tá aqui, ó. Olha só onde está a inclinação. Observa um triângulo, você já começa a enxergar um triângulo ali na matemática. Você já começa a ver um triângulo. E eu queria destacar agora as distâncias. Quem são as distâncias? Ó, vou destacar aqui, ó. Essa distância aqui, ó, essa distância vai ser a distância do músculo bíceps até o ponto fixo. Olha lá. Porque já que a força é vertical, café, se a força é vertical, a distância é horizontal. Pois o ângulo deve ser sempre de nasventa. Nasventa. Olha lá. E aí eu vou ter também, ó, essa outra distância aqui, ó. Essa foi a do músculo. Eu vou ter essa outra distância aqui, ó. Dá uma olhada nessa outra distância aqui, ó. Essa outra distância aqui é do peso do braço, olha. Porque a força é vertical, a distância é horizontal. E a gente tem também essa outra distância aqui, ó, que é a distância do peso que está na nossa mão. Tá vendo ali, ó? A distância do peso que está na nossa mão. Se eu observar agora os triângulos, eu tenho alguns triângulos para observar. Eu vou marcar dois aqui, porque o outro vai ser grandão, né? Eu tenho esse triângulo pequeno, dá uma olhada. Tá vendo esse triângulo pequenininho? Eu tenho esse triangulete pequeninito ali, em que eu posso determinar esse DM que está aqui, que é a distância do músculo até o ponto fixo, eu posso determiná-lo como sendo o lado adjacente ao alfa. Toda vez que é adjacente, a relação é com o cosseno. É o lado adjacente ao alfa. A mesma coisa é esse DB aqui, ó. Esse DB, ele também é o lado adjacente ao alfa, que estaria nesse triângulo Z aqui, ó. Tá vendo? É sempre o lado adjacente, porque esse alfa que está ali em cima, que era o alfa de inclinação, ele também está aqui, ó. Observa. O alfa também está aqui, ó. Então, todas as distâncias, presta bem atenção agora, todas as distâncias, elas são adjacentes no triângulo. Então, todas elas dependem de um cosseno. Então, se todas dependem de um cosseno, quando eu fizer o equilíbrio de momento, esse cosseno vai sumir. Dá uma olhadinha só na figura para tu ver. Quando a gente fizer o equilíbrio, esse girando para um lado, né, porque o músculo tende a girar no sentido anti-horário, com a distância adjacente. O peso pendurado na ponta gira no sentido horário, com distância adjacente. O PB gira no sentido horário, com distância adjacente. Então eu tenho o momento da força do músculo igual ao momento do pezinho
mais o momento do peso do braço. E todos esses 3 momentos dependendo do lado adjacente, então todos dependem do cosseno. Com isso, no final, na matemática, esse cosseno some, mostrando que esse movimento que se faz na rosca não depende da inclinação. A força que o músculo bíceps faz não depende dessa inclinação. Isso é importante para quando a gente estiver fazendo exercício, para a gente não precisar fazer aquele movimento todo, a amplitude toda, e a gente fica só naquela amplitude pequena, mantendo o consumo constante e o gasto de energia também. Show de bola? Café, mais alguma coisa para acrescentar nesse bloco? Gostei, muito bom, hein? Gostou? Tá maravilhoso. Maravilhoso? Tempo pro Pips? Eu vou comer um chocolate, porque você sabe como é, né? O café vai malhar um pouquinho mais de rosca. Eu vou fazer uma E a gente flexão já de braço e já volto. Beijo. Até mais.